Olá a todos, uma satisfação imensa. Hoje a gente está lançando aqui o nosso PodTech, que é um programa em que a gente vai estar trazendo a tecnologia como suporte para a gente pensar as discussões que giram em torno dessa temática. E aí, junto com o Litbasc, a gente vai estar fazendo esse trabalho, né, convidando amigos, pesquisadores, estudantes, professores que tenham interesse em dialogar sobre esse assunto e, a partir de aí, trazer, né, questões relevantes sobre a tecnologia e todo o ambiente de discussão em volta dessa temática. E aí, esse programa é uma promoção da Código Kit Quixadá e, nesse debate, hoje a gente vai estar fazendo a apresentação do quê? Eu tava aqui pensando, ó, é covarde um cara desse que fala bonito desse jeito, pra colocar eu, um cara tímido que fala pouco, é covardia, cara. Você tem que colocar alguém para o seu nível, assim, entendeu? É isso, Lit. Você é um cara que saca muito. O Lit hoje está como instrutor da Código Kid, né? E esse programa hoje realmente é para a gente poder falar um pouco sobre o que representa o PodTech. E aí eu quero agradecer a todos os apoiadores, né, que estão nesse trabalho. Agradecer ao Davi Silva, que está no suporte técnico aqui, conduzindo esse trabalho. E aí, Lit, como é que a gente vai trabalhar aqui com o PodTech, o que é que vem pela frente, o que é que a gente pode apresentar para o pessoal enquanto possibilidade no decorrer desse trabalho? Pronto. O PodTech ele é um projeto que a gente está pensando nele há muito tempo e a gente resolveu hoje, cara, vamos fazer acontecer. Então a gente tem meio que um embrião do projeto, né? Mas a ideia é que a gente aborde diversos assuntos de tecnologia. Desde sobre educação, sobre jogos envolvidos com educação, novas tecnologias que estão surgindo, como as tecnologias surgiram. Buscar coisas que as pessoas se perguntam no cotidiano e coisas que as pessoas nunca pensaram. Então a ideia é a gente trazer pessoas que façam parte dessa área e pessoas que também não façam parte, a gente ter uma conversa, um diálogo bem descontraído, como vocês estão vendo aqui, um negócio bem assim, não um negócio bem técnico, é uma coisa que a gente quer informar vocês, mas ao mesmo tempo a gente quer também conversar e se divertir também, porque é uma coisa que a gente gosta, tecnologia. Eu e vocês somos pessoas apaixonadas por tecnologia, principalmente ele é mais que eu, assim. O cara se formou em História, se formou em Direito e é da tecnologia. Tá vendo aí? Acabou demais. Eu não diria não, claro, a necessidade de se compreender nesse ambiente, né? Porque, de fato, tudo que a gente tem hoje envolve um pouco de tecnologia. E, para ser verdadeiro, amar a tecnologia, os jogos como você, eu acho pouco provável. Porque, assim, hoje você é um dos desenvolvedores de jogos de Quixadá, um cara que já tem, de certa forma, um rol de games, já tem games, inclusive, lançado na Play Store, o Monopoly Wars, né, que é um game pensando a história de Quixadá, a história do primeiro assunto público do país, e aí é uma coisa que muito nos alegra, porque a nossa vivência é de pensar em jogos a partir do cenário dos Estados Unidos, da China, do Japão, de outros países, né? E aí vem um cara de Quixadá pensar a nossa história, a nossa cultura, o que tem de maior patrimônio, que é o açude cedro, e fazer isso enquanto um trabalho de gamificação, isso engrandece muito toda a riqueza e a diversidade histórica da nossa cidade. E aí eu queria que você falasse um pouco assim também sobre isso. Claro que a gente vai falar sobre várias outras coisas, sobre jogos, outros jogos que você desenvolve, mas em específico eu tenho um apego sentimental ao Monopoly Wars. E aí como é que foi essa experiência, como é que você pensa esse projeto enquanto um projeto para a gente poder trabalhar ele da forma mais propícia que deve ser? Pronto. Sim, o Honor Source, para quem não sabe, ele foi meu projeto de TCC. Eu me formei em sistemas lá na Católica e ele foi o meu projeto de TCC que eu sempre quis fazer alguma coisa na área de jogos. Só que não tinha nada disponível aqui. E eu esperei alguns anos, porque sempre rolava aquele boato, vou chegar na faculdade aqui, vai trazer... E nunca chegou essa faculdade de jogos. Aí eu disse, não, então eu vou para sistemas. Aí aconteceram algumas coisas, eu acabei indo para a Católica, que era dentro do meu horário, era a melhor opção. E aí, quando eu cheguei lá, pessoas maravilhosas foram os meus professores,
tinha a auxiliadora, tinha o grande Alanson, tinha o coordenador Júlio na época, teve o Murilo Barata, tinha muita gente maravilhosa e eles só aumentaram o meu sentimento que eu tinha por tudo isso. E aconteceu que eu nunca desisti de tentar levar game para aquilo que eu estava fazendo lá na faculdade. Foi aí que surgiu a ideia de um Serious Game, que é um jogo sério, que eles chamam. Que é um jogo voltado não só para entretenimento, então tem que ser voltado para alguma outra coisa, seja educação, seja aprendizado, seja acessibilidade, alguma coisa que seja uma coisa séria. Então, dessa forma, eu resolvi fazer um jogo baseado na história aqui no assunto sério de Enxadá. E como é que essa ideia surgiu? Não, primeiro eu fui sondando alguns assuntos da época, algumas ideias iniciais foram fazer um jogo de plataforma em pontos turísticos, aí depois eu fui estudar alguns gêneros de RPG, e aí eu fui afunilando a minha pesquisa, porque fazer um jogo sozinho é um negócio complicado, porque tem a parte gráfica, tem a parte sonora, tem a parte do enredo, tem a parte da mecânica, tem a programação, tem o teste, tem tudo. Então eu tinha que fazer algo que eu pudesse fazer isso em tempo de um TCC, que é um ano. E tinha ainda também a pesquisa inteira para fazer e a monografia também. Então eu tinha que tentar fazer alguma coisa que ao mesmo tempo fosse uma coisa que eu conseguisse fazer dentro daquele pequeno tempo que eu tinha, que eu conseguisse fazer sozinho e que fosse algo realmente proveitoso, uma coisa assim que não tinha. E aí eu cheguei na ideia do Assunto Cérebro, da construção do Assunto Cérebro. E durante a pesquisa eu me surpreendi, porque tinha muita coisa, claro que eu não vou lembrar mais de cabeça, porque está com 7, 8 anos, mas teve muita coisa que eu li que eu nunca tinha ouvido nem falar. Que tinha muita coisa que eu sabia que era totalmente mentira. Que nem o pessoal disse que aquelas casas lá eram senzalas. Sim, os galpões. Nunca foi. Sim. Mas todo mundo, inclusive daqui, acredita que foi. Então, foram muitas informações que as que eu consegui pegar por aqui mesmo, que eu consegui coletar os dados para produzir a história do jogo. E, inclusive, ainda teve muito material faltando, porque tem pouca coisa, e as coisas que tem, que são as coisas oficiais mesmo, estão no Museu Histórico de Fortaleza, e para você chegar lá, para você pegar essas coisas, tem que pedir autorização especial. Então, realmente eu não tive como chegar lá. Aí, então, eu fiz o jogo que eu tinha e consegui montar aquela história, só falando sobre mesmo a construção do açude, falando um pouco da seca. E depois eu falei um pouco sobre desenvolvimento de jogos, sobre sprites, sobre sons. A monografia ela é basicamente isso. Ela vai contar um pouco da história dos games, depois ela fala um pouco do enredo do jogo, que envolve toda essa história do açude, a grande seca no Nordeste, quem autorizou a construção, etc, etc. Depois eu vou fazer as explicações técnicas do jogo, estilo de gráfico, som, etc, etc. E eu concluo falando que esse projeto deveria ser um projeto para ser aplicado em sala de aula. Só que, como eu falei, não deu tempo de eu fazer essa parte, de levar para as escolas, de testar com os alunos qual é o nível de aprendizado. É uma parte mais técnica, mas de ver realmente a diferença do aprendizado somente lendo um texto ou jogando o jogo. Então essa parte eu ainda não cheguei a fazer, mas é um dos planos futuros que eu encerro em monografia falando disso. Pelo que eu tenho visto também, sobretudo na Código Kid, a gente faz essa experimentação com o Monólogos Wars, inclusive a gente já realizou 2 torneios aqui, os meninos brincam e aí o objetivo é captar a maior quantidade possível de informação que envolve a construção do açude cedro, e aí eu percebo assim que é um momento fantástico, assim, que eles mergulham diante do jogo mesmo e identificam o cenário, identificam os personagens, identificam histórias e se identificam porque fazem parte da sua construção também, né? Eu acredito que é um projeto assim, de sucesso, porque normalmente a gente confunde fama com sucesso, né? E aí pode não ser um projeto famoso, mas para mim é um projeto bem sucedido, porque
a minha área da história, né? E assim, eu identifico tanto na sala de aula, como nas falas, nos diálogos cotidianos, um déficit enorme com relação ao conhecimento histórico. E aí você trazer conhecimento histórico da sua cidade, a partir de um processo de gamificação para as crianças é incrível. Porque o texto é muito importante, a narrativa, né, tradicional é muito importante. Mas hoje as crianças, os adolescentes, eles dialogam muito com essa narrativa a partir dos jogos. E isso é muito relevante a gente levar em consideração, porque, de fato, é aonde se consolida um aprendizado, é quando a gente entende essas ferramentas atuais, né? E é interessante isso que você falou, que esse meu projeto ele começou em 2016. E na época não se tinha tanto como a gente tem a gamificação nas escolas e no cotidiano que a gente tem hoje. Hoje em dia as escolas por vezes têm aplicativo de jogos, existem aplicativos independentes também, mas na época que eu pensei isso era coisa que estava brotando, era coisa assim razoavelmente nova, e não era tão popular como ela é hoje, que ela é muito utilizada. E aí, depois que eu fiz o TCC, que aí aconteceu pouco tempo depois, assim, teve a pandemia, e durante a pandemia, aí foi que começou mesmo, teve esse boom de gamificação. Aí eu olhei assim e disse, não acredito, cara, roubaram outra ideia minha. Mas é uma coisa que foi um boom, na verdade. E eu fico assim, cara, era uma ideia que eu tive há tantos anos atrás, e eu não tive como continuar, porque é muito difícil você ter apoio para esse tipo de coisa. Coisas culturais são muito difíceis. Nessa perspectiva de inovação, né? Precisa ter uma compreensão mais moderna do que representa isso, né? E o fomento, né, sobretudo ao processo de jogos, no Brasil ainda é uma coisa muito incipiente se você for comparar com outros países, né? Sim. Isso é um déficit enorme que a gente precisa resolver, porque do contrário a gente vai ficar como uma nação atrasada, né? E aí, como o desenvolvimento, né, de uma nação e de um povo passa pela questão da educação e da tecnologia, e hoje a gente, né, nesse projeto da Código Kit, que é ensinando as crianças programação, robótica, criação de jogos e toda essa área que envolve a tecnologia, eu queria ouvir de ti, Lite, como é que tu vê assim a importância da tecnologia para as crianças, para essa fase inicial da vida do indivíduo? Cara, é uma coisa que eu sempre digo, a tecnologia, ela tem que, hoje em dia ela faz parte da nossa vida, não tem como você fugir dela. E quando eu digo assim, ela faz parte da nossa vida, você pode pensar, mas uma coisa faz muito tempo, mas ela faz ainda mais, é o que eu quero dizer, que hoje em dia a gente tem celulares que traçam seu perfil e se adaptam a você, para a sua utilização. A gente tem as redes sociais, por exemplo, TikTok, que tem algoritmo que você usa ele por 3 minutos, ele já sabe quem é você, que você gosta e que você não gosta. Então, respondendo agora essa pergunta, por que a tecnologia é tão importante nessa fase da vida das crianças? Cara, tecnologia, o que eu vejo é o seguinte, que hoje em dia é muito fácil você pegar o celular, jogar na mão de uma criança e pronto. Deixar a criança lá no seu Free Fire, no seu Fortnite, etc. E não é bem assim. A criança ela tem que aprender desde cedo a usar a tecnologia com responsabilidade, com ética, com limite, principalmente limite. Porque o que a gente vê hoje é uma geração muito dependente, que não consegue ficar fora do celular, que não consegue ficar sem acessar aquele mundinho digital que elas vivem. Muito independente, só cortando, Lite, mas porque a proposta também é a gente poder fazer esse diálogo e, enfim, muito independente em alguns aspectos, mas por outros também não sabem encher uma garrafa d'água, né? Assim, né? Exatamente. Desculpa, que não sabe fazer esquentar um leite no micro-ondas, não sabe fazer nada. Mas sabe lá atualizar o celular, sabe fazer tudo, mas... E também é importante saber isso, mas não é suficiente. Não é assim, tipo... É que nem eu tava vendo lá na Católica. Eu me formei mais ou menos com 28 anos. Tinha uma galera lá que era de outra geração, assim, que cresceu já com essa parte da tecnologia.
E não sabiam, tinha galera lá de outras coisas que não sabiam fazer slide, não sabiam ligar o computador, não sabiam fazer pesquisa no Google, a gente se falando. E aí, filho, isso era uma galera que ainda estava em uma geração que não era de hoje. Que hoje em dia a galera está mergulhada em um mundo de TikTok. É uma coisa que eu acho assim. Antes tinha uns 15 minutos de fome, agora são uns 15 segundos. É os 15 segundos. Vídeos de 15 segundos. E aí, esse conteúdo tem, de certa forma, assim, ganhado as redes sociais, né? E para trazer um conteúdo comercial é muito válido. 15 segundos você transmite uma venda, uma ideia de um produto, né? Mas no que diz respeito à compreensão do próprio aprendizado, digamos assim, é algo que, de certa forma, é bem questionável, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa coisa da experiência como instrutor da Código Kit, né? Como é que tem sido isso, na sua formação e também ao mesmo tempo na formação de outras pessoas. Pronto. Ainda continuando essa pergunta anterior, que eu vou complementar. E por que eu acho que é tão importante esse nosso projeto? Eu vou responder as vezes. Por que esse nosso projeto é tão importante? Porque a gente tira a criança disso, de a tecnologia ser uma coisa só para entretenimento e distração. A gente vai mostrar para elas que a tecnologia é uma ferramenta que ela pode usar a favor dela. E isso não é uma coisa que ela vai entender conscientemente. Com 7, 8 aninhos, ela vai estar na fase de desenvolvimento, ela não tem aquele pensamento complexo. Eu vou aprender programação e lógica para quando eu estiver na faculdade, quando eu estiver no ensino médio, no ensino fundamental, eu já saber fazer tudo, já conseguir entender. Não é essa a questão. É uma coisa que você treina seu cérebro, que é a lógica de programação. A robótica ela são justamente por isso, ela são para melhorar seu pensamento, coordenação motora, cognição, pensamento abstrato. E a ideia é justamente essa. E agora falando sobre mim, Carl, é engraçado, porque eu digo assim, eu posto os vídeos, eu posto aqui as aulas, às vezes com a criançada, com os alunos, aí meus amigos olham assim, vi para ver o Lich dando aula para a criança, nunca pensei que isso fosse acontecer. Cara, eu realmente nunca pensei, porque eu sempre quis me envolver nessa questão da educação, de alguma forma, mas eu nunca me imaginei dando aula para criança. E, assim, eu descobri uma coisa minha que eu jamais tinha imaginado, porque é uma experiência maravilhosa. Você não tem noção de como eu me sinto gratificado quando eu vejo um aluno meu. Chega assim, tio, eu fiz um joguinho. Tio, isso aqui, esse código que eu fiz. Ou então, olha, eu consegui programar o código da robótica sozinho. Cara, me dá, assim, um sentimento de realização. E era uma coisa que eu prezo muito, que cada dia mais contato que eu tenho, quanto mais eu vejo eles crescendo, eles aprendendo, eu fico pensando, cara, eu quero ver esse menino daqui a 10, 15 anos, onde eles vão estar? E eu vou dizer, eu fiz parte disso. E eu me sinto muito realizado quando eu vejo eles crescendo e aprendendo e se interessando. E mesmo que eles não sigam nessa área, eu tenho certeza que vai sempre ter aquela coisa na mente deles, uma coisa que eles nunca poderiam ter visto, que eles nunca poderiam ter aprendido, e que a gente colaborou de alguma forma. Então, está sendo uma das melhores experiências da minha vida, sem dúvidas, principalmente aqui o ambiente, que é trabalhar com você, com a Nida, com o Davi, é uma coisa maravilhosa. Carinho também, são pessoas maravilhosas que eu conheci. E, cara, eu estou adorando demais. Meus alunos, nossa, são uma pequena família para mim, eu gosto de todos eles. E eu acho que, como eu digo sempre, ao ser um pequeno exército de programadores. E é uma coisa que eu quero estar vindo para ver, que é essas crianças chegando lá onde eu imagino. Que massa. Criando suas próprias coisas, desenvolvendo seus códigos, seus jogos, sua vida. E nem só isso, porque a programação, a gamificação, os jogos, a robótica faz parte de tudo. Hoje em dia você tem na medicina, na educação, tem aplicativo para advogado, que você tem que saber, tem a questão da contabilidade, então tem tudo. Então mesmo que eles não sigam na área da TI, eles vão levar alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. E eu percebo, sabe, Lítio, assim, o seu amor, a sua dedicação, o seu comprometimento, né? Tanto nas aulas, como nas oficinas que o Lítio organiza, com todo afinco, assim,
monta a ementa da oficina e se dedica de uma forma, vem dar aula no sábado, vem no dia que for, se for feriado, não importa, no que diz respeito ao que está combinado, está programado, ele realiza isso. Os meninos têm também, assim, um comprometimento enorme, porque na medida em que vê o professor também dedicado, mostrando como fazer o joguinho, como elaborar os personagens, aquele cenário, o design, a programação, isso deixa eles encantados, né? E aí, nesse encantamento, eu percebo que, de fato, a gente consegue atingir o que a gente quer, né? Que é a compreensão da importância do uso produtivo da tecnologia, né? Que hoje o que eu tenho percebido muito é muita tecnologia nas mãos e pouco saber tecnológico, né? Que, como você disse, a programação, essa lógica de programação, pode ser que eles não usem do ponto de vista de serem programadores propriamente dito enquanto profissionais, mas isso vai ajudar eles a compreender atividades básicas da vida, assim, né? Tanto na área profissional como na área vivencial humana, né? Como organizar uma casa, como fritar um ovo, como fazer alguma coisa que requer etapas a serem cumpridas, e eu percebo que a programação vem trazendo isso, assim, né? E assim, tanto na infância, a tecnologia ela é muito importante, como também na fase adulta, né? E aí a gente tem percebido isso também com os cursos voltados também para adultos na Código Kid, né? Porque a gente trabalha com crianças, mas também trabalha com adultos. E aí como é que tu percebe assim também essa questão do uso da tecnologia na formação profissional do indivíduo? Cara, assim, é indispensável. A gente sabe que hoje em dia, até para você ter um emprego válido, você tem que saber alguma coisa, assim. Na maioria dos casos, você, às vezes tem que fazer uma prova digital, tem que fazer algum processo, uma inscrição online. Então, é uma coisa básica, que todo mundo tem que ter assim, o mínimo de conhecimento. Então, é com isso que a gente tenta levar para as pessoas. O pessoal às vezes fica dizendo, eu já não tenho mais idade para aprender. Não, mas isso não existe, cara. Tudo que você... se você está vivo, você pode aprender. É uma coisa que a gente aceita. Principalmente é uma coisa na área da informática, que hoje em dia, repetindo, a sua vida, a tecnologia faz parte da sua vida, então você não pode fugir dela. Você tem que aprender a usar ela a seu favor. Então, para a formação profissional, se você souber acessar a internet, ligar o computador, fazer uma planilha, fazer um texto, é o básico, é o mínimo. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria saber, porque já é um diferencial muito grande. Como eu falei, galera se formando em odonto, em psicologia, etc., não sabia fazer isso mais. E então, por isso que eu digo, é uma coisa que as pessoas precisam ter um contato, porque infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem isso na educação básica. Tem laboratórios, mas não tem do jeito que deveria ser. Deveria ser uma matéria como qualquer outra, semanal, todo mundo deveria estar lá, aprender como é que funciona o computador, quais são as peças do computador, como é que liga o computador, o que é o mouse, o que é o teclado, o que é o software, o que é o hardware, que é o básico, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que... País de primeiro mundo, as crianças com 5 anos já têm esse conhecimento prévio de lógica, né, de robótica. Como você falou do ovo. Vou fritar o ovo, o que é que eu preciso? Pega o ovo e joga no fogão. Não. Pegar a panela, tem que pegar o óleo, tem que botar no fogo, tem que esquentar o óleo, tem que pegar o ovo, tem que quebrar o ovo. Tem até uma piada que a mulher programadora, ela falou assim, amor, vai no mercado pra mim e olha se tem ovos e se tiver, traz 3 litros de leite. Aí o programador vai lá, como é que faz tio? Aí ele vai lá, ele olha, tem ovos, aí ele vai lá e compra esse leite, chega lá em casa só com leite. Mas e o ovo, amor? Aí ela, não, você disse pra mim olhar se tinha os ovos, mas se tivesse trazendo leite, tá aqui. Isso é uma lógica pura, entendeu? Por isso que é importante também, é o que a gente vem chamando muita atenção e é o que a gente faz persistentemente, né? No decorrer das aulas da Código Kid, que é perceber que a tecnologia ela é muito importante e é inevitável. Só que, junto a ela, os processos criativos também, essa formação humana, com princípios éticos, né, com valores, com
com toda a compreensão humana por trás da tecnologia, porque do contrário, a tecnologia por si só, ela não se sustenta do ponto de vista de que ela é um meio para servir a sociedade, a humanidade, ela não é um fim, né? As nossas necessidades, os nossos problemas resolvidos que de certa forma são as finalidades, né? São as nossas finalidades. E aí a tecnologia é um meio. A gente não tem a tecnologia aqui como um fim. Por isso que durante as aulas a gente faz também esse trabalho, né, de poder fomentar a criatividade, despertar o senso crítico também para que a gente possa compreender aquilo que a gente tem construído, né? E aí, no Podtech, né, eu quero também compartilhar com quem está assistindo e também com o Rich, que no decorrer desses programas a gente vai trazer diversas compreensões da tecnologia do ponto de vista da filosofia, da educação, da matemática, da pedagogia, né, dessa coisa de pensar de forma crítica a tecnologia, sobretudo, e aí trazendo já um pouco da questão da inteligência artificial, né, que muita gente tem, de certa forma, endeusado, que aí, a meu ver, tem que ter cuidado, e a gente tem que usar como ferramenta, mas ao mesmo tempo com suas devidas cautelas. E aí são essas questões que vão vir, né, no decorrer dos nossos programas. E aí eu queria saber como é que está a tua expectativa em relação ao Podtech e esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora, que é se comunicar e pensar a tecnologia de forma mais abrangente, assim, do ponto de vista da comunicação. É isso aí, só o quê? 7 meses que a gente está tentando dar o pontapé inicial. Então a gente é aquilo, você sempre planeja, aí diga, vamos fazer, vamos. Aí ele faz, vamos, faz. Aí agora que a gente já botou o negócio funcionar, agora bateu uma ansiedade já pro próximo, a gente já tem até a ideia, né? Que a gente vai falar, posso dar spoiler? Pode, a gente vai falar sobre inteligência artificial, ele acabou de falar, e o bicho vai pegar. Inclusive aí, né, esse ano é o ano de eleição, então já tem muita discussão para a gente fazer com o IA, inclusive hoje o TRF, né, do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral, TRE, recebeu já a primeira demanda, que foi uma problemática lá de deepfake, né? A inteligência artificial simulou a voz de um candidato a prefeito lá e já está gerando uma problemática enorme. E aí dá para discutir essas questões, né? Os bons usos da tecnologia, os maus usos e como é que a gente, de certa forma, vai dialogando com todo esse contexto, vai ser parte dessa programação que a gente desenvolve aqui com o Podtech, né? E você que quer apoiar o Podtech, patrocina o programa, né? Seu logomarca vai estar aqui com a gente vai estar divulgando a sua empresa, vai estar divulgando os apoiadores, vai estar fazendo esse trabalho, né, de reciprocidade com quem apoia nosso trabalho, a gente também apoiar na divulgação de empresas parceiras. E aí, Nietzsche, eu acho que a gente vai caminhando para as considerações finais. Esse primeiro momento é um momento editorial, né, que a gente está trazendo aqui um pouco o que representa a Código Kid, o que representa o Podtech, o que representa cada um dos nossos trabalhos em torno desses projetos que a gente vem gerenciando, e que não são poucos. Fale, Nietzsche, fale. Você tem um momento para poder falar o que você tem vontade. Vocês me verem na dúvida de coxinha para perder. Coxinha tecnológica. Não, mas na realidade, antes de passar mesmo para as considerações, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, assim, porque, de certa forma, você, Guida, Davi, Karine, as pessoas que têm colaborado, João Batista, né, colaborado, Ronaldo, com esse projeto, com esses projetos, tem sido, assim, muito importante, porque são pessoas comprometidas, são profissionais talentosíssimos, né, são pessoas que sabem lidar com diversos tipos de situações, né, com a compreensão de que cada dia mais a gente precisa melhorar algumas coisas que a gente já tem uma certa habilidade, a gente acaba transmitindo uns para os outros, e não é problema nenhum, a gente tem prazer em ensinar, e tem também um comprometimento em aprender, então isso tem sido assim, um momento muito especial na minha vida, que é desenvolver esse projeto com uma equipe tão massa nesse sentido, sabe? E aí, partindo já para as considerações finais, eu passo para ti, para que tu possa, né, se despedir, enfim, falar o que tu acha que é necessário.
Bom, o que é necessário, tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer, cara. Realmente fazer parte desse time é muito gratificante. Eu sinto que a gente vai longe, porque são pessoas que se empenham, são pessoas que se dedicam, são pessoas criativas, são pessoas que fazem as coisas acontecerem. Sem vocês isso aqui não estaria acontecendo, porque a gente mal se conhecia, a gente tinha acabado de fechar aqui nossa parceria para mim trabalhar na escola, e as aulas tinham nem começado ainda, e eu disse, ei, mas vou fazer um podcast. Está aqui hoje se concretizando, então é muito gratificante mesmo. E você contagia a gente com esse espírito empreendedor, esse espírito de querer fazer as coisas, de querer fazer as coisas acontecerem de verdade. Então, eu não tenho nem palavras, mas é uma experiência única, maravilhosa. E eu conto para a galera aqui para apoiar a gente, para assistir, para divulgar, para participar. Em breve a gente vai estar fazendo ao vivo também. Então, eu conto com todo mundo. A gente está aqui entregue de corpo e alma para fazer esse negócio acontecer. E é isso. Obrigado. É com as condições que tem, é da forma que tem. Esse é o nosso lema, né, Lite? Vamos, né, buscar resolver o que for de demanda. A gente vai para cima, de coração aberto, para poder tentar solucionar o que aparece de problemática. E eu acho que é isso que é o sucesso, sabe, Lite? Pensar de que forma a gente pode melhorar o mundo com as condições que a gente tem, né? Não esperar o momento ideal das coisas, nunca acontece. E aí por isso que a gente está dando esse pontapé. E aí, mais uma vez, eu quero agradecer aqui aos parceiros, ao Lite, à Guida, ao Davi, à Karine, ao João, ao Ronaldo, à Jaqueline, à Germana. São pessoas que estão nesse ambiente, né, que borbulha a tecnologia e esse empreendedorismo que a gente vem fomentando. E logo mais a gente está retomando com o Podtech e fazendo esse trabalho ecoar e compartilhar informações em torno da tecnologia e de toda essa ambiência que envolve esse mundo moderno, esse mundo inovador. Então fica aqui o nosso abraço e até logo.